Eu tinha 41 anos, 2 filhos pequenos e uma dor no peito que não me deixava dormir. Não era física, era mais fundo. Era como se tivessem arrancado a minha identidade com as mãos e jogado fora. E na verdade foi isso mesmo que aconteceu. Quando ele fechou a porta atrás de si naquela noite de sexta-feira, não foi só o fim de um casamento. Foi o fim de tudo o que eu acreditava ser. Foram 17 anos juntos, de namoro na adolescência até a vida adulta com contas, filhos e brigas. E talvez tenha sido esse o problema. A gente cresceu, mas em direções opostas. Eu virei mãe, ele virou estranho. E o que mais doía era saber que eu já tinha sentido que isso aconteceria. Mas como muitas mulheres, eu me calei. HAQ, aguenter era amar. Achei que sacrificar a minha própria alegria em nome da família era ser forte. Até que o chão abriu. Ele me deixou com um bilhete na mesa e uma transferência de R$1.000 na conta. Espero que isso ajude no início. Eu li aquilo e ri. Sim, ri, mas foi um riso nervoso, do tipo que vira choro antes da risada acabar. Ajudar. O que aquilo cobriria? Fralda, leite, aluguel, luz, comida. Eu não fazia ideia. Fazia muito tempo que eu não mexia com dinheiro. Era ele quem cuidava de tudo. Eu só cuidava da casa. E da vida. Nos primeiros dias, eu funcionava no modo automático. Levava as crianças para a escola, voltava, lavava a louça, chorava, me culpava. Me culpava por tudo, por não ter percebido antes. Por não ter um plano B, por ter 41 anos e nenhuma profissão. A cada mensagem que eu recebia de amigos dizendo você é forte, você vai sair dessa, eu sentia mais vergonha, como se estivesse decepcionando todo mundo. Mas era porque nem eu acreditava mais em mim. Foi numa dessas tardes silenciosas, depois de colocar as crianças para dormir, que eu me sentei no chão da cozinha, encostada na geladeira, e comecei a fazer sabão com restos de óleo que eu tinha guardado. Era algo que minha avó fazia quando eu era criança. Lembrei da receita. Misturei os ingredientes, e ali no meio daquele processo manual, eu senti uma coisa que fazia tempo que não sentia: paz, não alegria, paz. O cheiro daquele sabão caseiro me levou de volta para um tempo em que eu me sentia segura, cuidada, amada. Foi a primeira vez, desde o fim do meu casamento, que eu parei de pensar no que eu tinha perdido, e comecei a lembrar do que eu sabia fazer. Coisas simples, mas feitas com amor. Eu não sabia usar Excel, mas sabia fazer sabonete de ervas. Não sabia mexer em planilhas, mas sabia cuidar de gente. No dia seguinte, fiz com mais cuidado. Cortei em pedacinhos bonitos. Embalei com um pano velho de prato que costurei à mão. Dei para uma vizinha que tinha me ajudado na época da separação. Ela cheirou, sorriu e disse: "Você devia vender isso." Eu ri de novo, mas, dessa vez, foi um riso com esperança. Claro que não foi fácil. Nada foi. Eu tinha vergonha de vender, vergonha de me mostrar, vergonha até de contar para as pessoas que estava separada. Mas a necessidade fala mais alto que o orgulho. E quando você tem 2 filhos te olhando com fome e olhos cansados, Volka virei Halewa. Criei uma conta no Instagram, simples, sem mostrar meu rosto, só fotos dos sabonetes. E comecei a postar. Fiz 5 kits e anunciei sabonetes artesanais com ingredientes naturais, feitos com amor. No primeiro mês, vendi 2. No segundo, 7. No terceiro, 15. Era pouco, mas era meu. Cada pedido me fazia sentir viva de novo. Eu preparava tudo à noite, enquanto as crianças dormiam. Cortava, embalava, escrevia bilhetinhos à mão. Colocava essência de lavanda nos saquinhos, para deixar um aroma especial, e entregava a pé, com medo, mas com fé. Eu ainda chorava, mas corava menos. Porque agora, eu tinha algo, tinha um começo, um recomeço. Aos poucos, fui conhecendo outras mulheres na internet, mães, divorciadas, mulheres que também estavam tentando viver com dignidade depois de terem sido descartadas. Criei um grupo, e foi nesse grupo que a minha história começou a mudar, de verdade. Aquele grupo que criei na internet parecia, à primeira vista, algo pequeno, um espaço onde mulheres como eu compartilhavam desabafos, dicas,
e até receitas de economia doméstica. Mas em pouco tempo, ele se transformou em algo muito maior. Eu percebi que havia uma multidão de mulheres cansadas de fingir que estavam bem, mulheres que não queriam conselhos prontos, mas sim escuta, empatia e acolhimento. E eu ofereci isso. Não porque eu fosse forte, mas porque eu sabia exatamente o que elas estavam sentindo. Foi ali que comecei a mostrar meus sabonetes com Maize Cordium. Postava os bastidores. Contava como cada aroma me lembrava um momento da minha vida. O de camomila me fazia pensar nas noites sem dormir, quando a ansiedade me dominava. O de alecrim, nas manhãs em que eu me obrigava a levantar da cama por causa dos meus filhos. E assim, sem perceber, meus produtos começaram a carregar não só cheiro, mas significado. Cada kit que eu vendia vinha com uma história. E isso começou a tocar outras pessoas. Uma mulher me mandou mensagem. Eu chorei quando abri seu sabonete de lavanda. Me lembrou da minha mãe, que faleceu ano passado. Outra disse: você me deu esperança. Eu também fui abandonada, mas agora vejo que ainda dá para recomeçar. E foi nesse momento que eu entendi. Aquilo não era mais sobre sabonete, era Sabra Cura. Com o dinheiro das primeiras vendas, comprei mais essências, moldes e embalagens. Aos poucos, minha pequena mesa de jantar virou uma mini fábrica. Meus filhos ajudavam colando etiquetas, dobrando papéis. Eles achavam aquilo divertido. Eu, por dentro, ainda tremia de medo, porque eu sabia que um pequeno erro poderia me fazer voltar à estaca zero. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que algo estava me empurrando para frente, como se, depois de tanto tempo, minha alma estivesse reencontrando a própria voz. Foi então que recebi um convite para participar de uma feira de produtos naturais na minha cidade. Minha primeira reação foi dizer não. Eu ainda achava que não estava pronta, que minhas embalagens não eram profissionais, que eu ia passar vergonha, mas uma amiga do grupo virtual insistiu. Se você não for agora, vai esperar até quando? Até não sentir mais medo? Isso nunca vai acontecer. Ela estava certa. E eu fui, aluguei uma pequena mesa, fiz 20 kits, comprei uma toalha colorida e imprimi meu nome em papel sulfite. Nada adela, mas coloquei ali todo o amor que eu tinha. No primeiro dia da feira, minhas mãos suavam. Mas, quando as pessoas começaram a parar, a cheirar, a perguntar, algo dentro de mim se acalmou. Eu sabia responder, eu sabia explicar, eu sabia fazer, e eu vendi tudo. Sim, tudo. No primeiro dia, voltei para casa com lágrimas nos olhos e a mochila mais leve, dessa vez, de mercadoria, não de tristeza. Meus filhos comemoraram comigo como se fosse final de Copa do Mundo. Fizemos pipoca e dançamos na sala. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que era possível sorrir de verdade, sem culpa, sem medo, sem fingimento. Na segunda-feira seguinte, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Márcia. Ela tinha conhecido meus sabonetes na feira e me perguntou se eu poderia ensinar como fazer. Ela queria aprender, pois estava passando por um divórcio difícil e precisava de uma renda. Meu coração acelerou. Eu não sabia ensinar, nunca tinha dado aula de nada. Mas eu sabia o que ela sentia, e isso bastava. Marcamos na minha casa. Fizemos sabonetes juntas na minha cozinha apertada, com cheiro de ervas por todos os cantos. Ela chorou enquanto mexia a mistura, e contou sua história. E eu chorei junto. Quando terminamos, ela levou os primeiros sabonetes para casa, com os olhos brilhando. Na semana seguinte trouxe uma amiga, depois outra, e assim, sem planejar, eu comecei a ensinar outras mulheres a fazer aquilo que tinha me salvado. Criei o nome do projeto, Cicatrizes que Cheiram, porque todas nós tínhamos feridas. Mas estávamos aprendendo a transformar cicatrizes em fragrâncias, em algo bonito, em algo útil. O grupo cresceu. Fiz lives mostrando o processo. Algumas começaram a vender também. Outras se reaproximaram de si mesmas. E todas, sem exceção, descobriram que ainda havia vida além da dor. Foi nesse ponto da minha caminhada que uma organização não governamental local me procurou. Eles tinham ouvido falar do meu projeto e queriam me ajudar a ampliar. Me ofereceram uma sala em um centro comunitário, com pia, bancada e espaço para oficinas.
Eu aceitei com medo, claro, mas aceitei. E no dia da inauguração, quando entrei naquele espaço com minhas essências, minhas panelas velhas e minhas lembranças, eu me lembrei da primeira noite sozinha, chorando no chão da cozinha. E me emocionei, porque agora eu estava ali de pé com outras mulheres, criando, ensinando, vivendo, mas eu ainda não sabia que o verdadeiro milagre estava para acontecer. E ele viria justamente de onde eu menos esperava, da minha própria história com amor. Os meses seguintes, a inauguração da sala comunitária, foram um turbilhão de acontecimentos que eu nunca teria conseguido imaginar. O projeto Cicatrizes que Cheiram começou a ganhar vida própria. Outras mulheres começaram a compartilhar seus aprendizados, fazer suas próprias receitas, vender para as vizinhanças. A gente trocava dicas, ria, chorava, às vezes nem fazíamos sabonete, só tomávamos café e conversávamos. Era terapêutico, era real, era necessário. Foi uma dessas alunas, a Luciana, que sugeriu que a gente criasse um dia do abraço. A ideia era montar uma banquinha com nossos sabonetes em frente ao hospital da cidade. E cada pessoa que passasse ganhava um sabonetinho embalado com uma mensagem e um abraço. No começo eu hesitei, parecia simples demais. Mas no fundo, era exatamente o que todas nós queríamos dar. Um toque de cuidado, mesmo que em silêncio. E funcionou. A repercussão foi tão grande que um jornal local veio cobrir, fizeram uma matéria com foto, falaram do projeto, da minha história, das mulheres envolvidas. Quando vi meu nome impresso, ao lado de tantas palavras bonitas, chorei. Mas dessa vez, foi um choro diferente. Era gratidão. Era como se cada dor que eu tivesse sentido tivesse sido transformada em uma flor. O jornal online compartilhou a matéria nas redes, e como a internet tem seus próprios caminhos, ela chegou até ele. Sim, o homem que um dia foi meu marido, o homem que me deixou com 2 crianças, uma dívida emocional e uma conta quase vazia. Eu não o via há mais de 2 anos. Desde o divórcio ele havia se mudado para outra cidade, feito uma nova família e praticamente desaparecido da vida dos nossos filhos. Eventualmente, mandava algum valor, mas nunca mais procurou saber como estávamos de verdade. Quando recebi a mensagem dele, travei. Era curta, direta. Vi sua matéria. Parabéns, você virou alguém que eu nunca soube que existia. E eu reli aquela frase dezenas de vezes. Minhas mãos tremiam. O coração batia como se estivesse voltando para um lugar perigoso. Mas dessa vez, eu era outra. Eu era uma mulher que tinha aprendido a transformar lixo em beleza, a fazer da dor um produto artesanal, a chorar em silêncio e levantar com dignidade. Respondi com serenidade. Eu sempre estive aqui. Só precisava ser vista. Hoje finalmente eu me vejo. Ele não respondeu. E não precisava. Pela primeira vez, eu não queria ser reconhecida por ele. Eu queria ser reconhecida por mim mesma, e isso estava finalmente acontecendo. Foi nesse período que surgiu o convite mais inesperado de todos. Uma empresa de cosméticos naturais, bem conhecida na região, entrou em contato dizendo que queria incluir meus sabonetes numa coleção colaborativa com artesãs locais. Eles ofereciam apoio com embalagem, distribuição e até divulgação. Nas redes sociais, quando li o e-mail achei que era trote. Mostrei para uma amiga, que me olhou com os olhos cheios de lágrimas, e disse: "É Deus, amiga. É Deus te devolvendo tudo o que te tiraram." A parceria começou tímida. Fiz uma linha especial com ingredientes da infância: erva doce, camomila e mel. Batizei de raízes. Coloquei frases curtas nas embalagens, como: "Você ainda tem tempo para florescer. O que te quebraram não te impediu de ser inteira. Dor não é o fim. Às vezes, é o começo." Essas frases começaram a viralizar. As pessoas compravam sabonetes e postavam nas redes. Marcaram o perfil do projeto. Em pouco tempo, passamos de 200 seguidores para quase 10.000. E com isso, o que começou como sobrevivência, virou vocação. Mas, no meio de tanta coisa boa, a vida me trouxe um outro desafio, só que dessa vez, no campo mais sensível de todos: o amor. Eu tinha jurado que nunca mais me envolveria,
que meu coração estava fechado, que o que eu sentia por dentro era irreparável. Mas como sempre, a vida tinha seus próprios planos. E esse plano atendia pelo nome de Rafael. Nos conhecemos por acaso. Ele era coordenador de um projeto de empreendedorismo feminino e veio visitar a sala comunitária, onde eu dava as oficinas. Quando entrou na sala, eu estava com a mão cheia de óleo essencial, o cabelo preso de qualquer jeito e o avental todo manchado. Ele sorriu e disse: "Esse lugar tem cheiro de força." Eu ri. Pela primeira vez, me senti bonita sem ter me arrumado, e isso me desestabilizou. Ele passou a frequentar o espaço por questões de trabalho, mas logo ficou claro que havia mais. Ali começamos a conversar, depois a nos abrir, e um dia, sem querer, ele me perguntou o que eu fazia por mim, e não para os outros. Eu não soube responder. Passei dias pensando nisso, e percebi que, mesmo tendo reconstruído tantas coisas, ainda faltava algo. Faltava eu me permitir ser cuidada. Não me entreguei logo de cara. Tive medo, muito medo. Medo de sofrer de novo, medo de baixar a guarda e me machucar. Mas ele teve paciência. Nunca me apressou, nunca me cobrou. Ele dizia: "Você já construiu tanto com o que fizeram com você, agora é hora de construir com o que te faz bem." E ali, pela primeira vez em muito tempo, comecei a considerar a ideia de amar sem medo, de recomeçar também no coração. Mas o que eu não sabia era que minha maior decisão ainda estava por vir. Uma escolha que mudaria tudo de novo. Uma proposta que me tiraria do bairro onde tudo começou e me colocaria diante de um novo recomeço. Um que eu jamais teria ousado sonhar. Tudo parecia se encaixar. O projeto crescendo, as mulheres florescendo junto comigo, os sabonetes ganhando espaço nas prateleiras de lojas que antes eu só entrava para olhar. Até mesmo meu coração, tão machucado, começava a dar sinais de que ainda pulsava por amor. Rafael não era um herói, nem tentava ser, mas ele estava ali, presente, disposto a conhecer minhas cicatrizes sem tentar apagá-las. E isso, mim, já era um milagre. Mas como a vida gosta de testar até onde vai nossa coragem, foi justamente nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma empresa de impacto social, com sede em outra cidade, bem maior que a minha, entrou em contato. Eles queriam levar os Cicatrizes que Cheiram para um centro de reabilitação feminina em São Paulo. Me ofereciam um contrato de 2 anos, estrutura, apoio financeiro e a possibilidade de impactar dezenas de mulheres em situação de vulnerabilidade. Era tudo o que eu sonhava e tudo o que me assustava. Minha primeira reação foi o silêncio. Fiquei dias sem saber o que responder. Olhava meus filhos dormindo e me perguntava: será que eu teria estrutura para mudar de cidade? Começar de novo mais uma vez, sair do conforto do conhecido? Olhava para a sala onde tudo tinha começado e me perguntava se eu estava pronta para deixá-la. Conversei com as mulheres do grupo. Elas ficaram emocionadas, mas me encorajaram. Disseram que aquilo não era o fim do nosso projeto e sim o começo. Que eu era só o galho que cresceu primeiro, mas a raiz era coletiva. Que cada oficina, cada abraço, cada sabonete carregava um pouco de todas nós. E que, onde quer que eu fosse, estaria levando um pedaço delas comigo. Conversei. Come, Rafael. Ele ouviu em silêncio e depois me disse algo que eu nunca vou esquecer. Você não me pertence. Mas se você for, que seja para continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Foi aí que eu chorei. Não por tristeza, mas por gratidão, pela liberdade de poder escolher, pela força que eu nem sabia que tinha, pela mulher que eu tinha me tornado. Assinei o contrato. Em menos de 2 meses, me mudei com as crianças para um apartamento pequeno, mas acolhedor, perto do novo centro de atendimento. Me despedi da sala comunitária com um abraço em cada canto. Levei comigo as fotos, os bilhetes, os cheiros e a certeza de que tudo aquilo tinha deixado raízes onde eu menos esperava. Dentro do meu novo espaço, era mais estruturado, mas também mais desafiador. As mulheres que atendíamos ali vinham de histórias ainda mais pesadas. Abusos, cárcere, abandono total. Eu achava que já tinha visto de tudo,
Mas ali, descobri que ainda existiam feridas que eu nem sabia nomear. E foi nesse confronto com a dor alheia que eu entendi, de verdade, o que era compaixão. Comecei tudo do zero. Expliquei cada fórmula, adaptei as oficinas Crime a todos, simples. E aos poucos, vi aquelas mulheres endurecidas começarem a se abrir. Uma delas, chamada Eliane, me disse algo que calou fundo. Faz tempo que eu só ouço gritos. Seu jeito de ensinar é o primeiro silêncio bom que eu escuto. Aquilo me desmontou. Eu não estava mais apenas vendendo sabonete, eu estava dando novas fragrâncias à vida de pessoas que cheiravam a dor há muito tempo. O projeto cresceu. Fomos destaque em programas de TV, recebemos doações, criamos parcerias com lojas sustentáveis, as mulheres começaram a vender seus próprios produtos. Algumas se reconectaram com seus filhos, outras abriram pequenos negócios. E eu, em meio a tudo isso, comecei a me enxergar, não como vítima de uma história triste, mas como protagonista de uma missão. Meus filhos cresceram, vendo tudo. Um dia meu filho mais velho me perguntou: "Mãe, você acha que aquele dia que o papai foi embora foi o pior dia da sua vida?" Parei por um instante e respondi: "Naquele dia, eu achei que era, mas hoje eu vejo que foi o primeiro dia da mulher que eu precisava me tornar." Não foi fácil. Ainda não é. Ainda tenho noites em que me pergunto se estou fazendo certo, se estou no caminho certo. Mas quando entro numa sala e sinto o cheiro de lavanda se misturando com as risadas tímidas de mulheres que voltaram a se olhar no espelho, eu sei que cada lágrima teve propósito, cada abandono me empurrou para meu destino. E quanto ao amor, Rafael e eu seguimos juntos, devagar, sem pressa. Ele me visita nos fins de semana, ajuda com as crianças, me apoia de longe. Não somos um casal perfeito, mas somos reais, e isso me basta. Hoje, aos 44 anos, depois de uma separação que me deixou sem chão, depois de noites lavando a alma com lágrimas, depois de ensinar o que eu nem sabia que sabia, eu posso dizer: não importa quantos pedaços você recolheu do chão, menos ainda dá tempo de ser inteira. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, saiba de uma coisa: seu recomeço não precisa parecer com o meu. Ele só precisa ser seu. E se essa história te inspirou, te tocou ou te fez lembrar de alguém que também precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para a gente continuar espalhando histórias que curam. E se você quiser ajudar a manter esse projeto vivo, com mais vídeos, mais histórias e mais transformação, você pode clicar no botão do super obrigado. Aqui, com isso você apoia não só o canal, mas também tudo o que ele representa. E eu, de coração, te agradeço. Porque, no fundo, todos nós só estamos tentando encontrar beleza no que um dia nos quebrou.